TV Tradição no Acampamento Farroupilha 2015. E eu vou conversar com o Walter Fraga Nunes, que nos brindou com uma excelente palestra a respeito do tropeirismo, esse importante movimento internacional. Pode parecer um pouco de bairrismo nosso, às vezes, falar no nosso tropeirismo aqui, mas o tropeirismo é um movimento internacional, conforme nos foi muito bem colocado na palestra que ele nos ofereceu aqui no Lanceiros, no Acampamento Farroupilha. Tudo bem, Val? Tudo bem, é um prazer enorme estar aí com vocês na TV Tradição, né, e agradecer e parabenizar vocês por estarem aqui para promover a cultura gaúcha. Sinteticamente, para que a gente possa dar um pouquinho, brindar um pouquinho dos nossos espectadores, internautas, enfim, daquilo que tu nos trouxe aqui. Quais são as origens desse movimento? O movimento ele tem origem no início praticamente do ciclo do ouro aqui, no Brasil. Né? Mas fora do Brasil isso já teve um desenvolvimento bem amplo, já em 1535, 45, por aí já existia movimentação de tropas no Alto Peru, né? onde hoje é a Bolívia. Né? Então teve esse crescimento todo do tropeirismo em Potosí, na Bolívia, e depois, claro, como tudo, uma decadência. Né? E aí o que aconteceu? Resultou numa sobra de um contingente muito grande de muares no sul da Argentina, no Uruguai, e claro, como estourou o ciclo do ouro logo em seguida no Brasil, foram aproveitadas todas essas tropas que estavam ali, todos esses animais, e levados até então às zonas de mineração. Então praticamente o tropeirismo, né, no Brasil inicia em 1730, 31, com a levada então dessas primeiras tropas até Sorocabas e lá distribuído para os centros mineradores. Ok. E ao longo do teu bate-papo aí, tu colocavas a importância desse movimento, não só para aquilo que aparentemente pode se enxergar numa primeira olhada, né? Nos colocasse aqui a questão dos correios, da comunicação, da criação de novas cidades, povoados, enfim, fala um pouquinho dessa importância do movimento. Os tropeiros foram assim foram pessoas, né, que conseguiram chegar onde muitas coisas não chegavam. Por exemplo, carretas, né? As carretas foram as primeiras realmente transportadoras do Brasil na época da colonial, no início do descobrimento, onde a cana-de-açúcar no Nordeste era produzida intensamente, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então essas carretas levavam. Como houve uma expansão mais para o interior do Brasil e começou a surgir então alguns obstáculos, principalmente no relevo, as carretas já não chegavam mais, e os animais mais apropriados para chegar nos terrenos montanhosos de Minas, do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia e tantos outros estados onde tem um relevo predominantemente mais íngreme, né, eram os muares. Então esses animais chegavam em locais onde nenhum outro animal conseguia chegar, e então com isso levava as correspondências, levava algumas encomendas. Então o mundo, as pessoas desse interior ficavam sabendo do mundo através das notícias dos tropeiros. Eles chegavam e já falavam para as pessoas, ou entregavam as correspondências onde tinha ali as informações do como é que estava o mundo, né, naquele momento, né, porque essas pessoas lá no interior não tinham acesso a nada. Então, para saber o que acontecia, então os tropeiros foram muito importantes nessa fase de entrega de correspondência. E claro que com a passagem dos tropeiros, a presença dos pousos, né, alguns pousos começaram a crescer, a formar pequenos núcleos, e as cidades, como hoje temos Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Cruz Alta, né, várias cidades foram cresceram e se desenvolveram através da passagem das tropas. Certo. E o movimento tropeiro, ele obviamente hoje não tem a força que teve outrora, e essa, digamos assim, não sei se eu posso colocar dessa maneira, mas essa decadência começou a se dar em função de quê? Decadências, claro, com o surgimento de novas alternativas de transporte. Né? A estrada de ferro foi um dos meios, né, que terminou com as grandes tropeadas. Claro que não no início totalmente, porque, como eu falei ali na palestra, algumas propriedades não tinham a estação de ferro dentro delas. Então, esses fazendeiros tinham que levar a sua produção até a próxima estação. E como é que eles levavam? No lombo das mulas e dos burros.
até essas estações de lá seguirem adiante. E depois, claro, veio o advento do caminhão, aí sim, aí terminou praticamente as grandes tropeadas de condução de volumes grandes, né? Hoje em dia ainda existem tropas? Existem muitas, principalmente de bovinos, né? Moares muito pouco, ainda existe alguma coisa na Bahia, no Mato Grosso, em Goiás, ainda existem algumas tropas grandes assim de moares, mas não muitas, mas mais assim para utilização em arreios, para as mulas conduzirem tropas de bois. No Mato Grosso é muito comum, no Amazonas, no Pará, em Goiás, é muito comum as tropas de boi, 5.000, 2.000 cabeças de boi sendo conduzidas por moares. Então há necessidade de formação cada vez mais de moares para levar esses animais, para conduzir o tropeiro, né, o condutor de bois até os seus locais. Mas claro que não tem mais aquela quantidade, porque é raro hoje os locais aonde ainda tem a mula e o burro como transporte de mercadorias, né? Existe em Minas Gerais, existe em próprio Rio Grande do Sul, existe alguns locais ainda que são levados algumas coisas do interior, né, para determinados locais no lombo das mulas, mas é raro. Tá certo, muito obrigado, parabéns. Obrigado a vocês e só tenho a agradecer ao incentivo de vocês. No acampamento Farroupilha 2015, André Magalhães.